Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Júnior e hoje nós vamos conversar sobre flashes fotográficos. Eu estou aqui com dois flashes na minha frente, então eu estou com este modelo da Yongnuo aqui para a gente conversar um pouco. Também tem um Godox aqui, vamos deixar o Godox aqui mais para outra câmera. Vamos falar um pouquinho de flash, porque flash é um equipamento indispensável na mão de fotógrafos profissionais, especialmente na área de eventos. Porque a gente pode argumentar que num estúdio eu posso escolher entre iluminar com flash ou com luzes LED. Então uma fotografia de produto, de gastronomia, algo assim, eu posso argumentar que talvez o flash, este tipo de flash que é o chamado flash dedicado, não seja o equipamento preferencial. Posso pensar em flashes de estúdio, mas na mão do fotógrafo de eventos e do fotógrafo que vai fazer um trabalho em externas, então não só um evento, mas um retrato numa situação externa. Então você não tem uma fonte de energia para plugar lá, a tomada para plugar seus flashes de estúdio, você vai trabalhar com flashes dedicados. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, estabelecer alguns conceitos básicos, coisas que todo mundo precisa saber sobre flash. Vamos começar com modos de operação. Modo manual, modo TTL. Esse é um primeiro aspecto que eu acho que todo mundo precisa saber sobre flashes. Quando a gente fala em flash dedicado, esse termo, flash dedicado, ele surge porque um flash vai ter uma dedicação, um funcionamento com uma câmera específica. E aí começa a surgir a questão da compatibilidade. Um flash dedicado para Sony, um flash dedicado para Fuji, para Canon, para Nikon e assim por diante. O flash dedicado a um sistema é um flash que se pretende compatível com um sistema de fotografia. Então, por exemplo, esse Yongnuo que está aqui, 568EX2, até pela nomenclatura dele, ele provavelmente é um flash compatível com Canon. Se a gente olhar, deixa eu colocar aqui para a câmera. Quando a gente fala de flashes compatíveis com a Canon, a gente está falando desse conjuntinho de 5 pinos que fica na parte de baixo dele aqui, que são as conexões eletroeletrônicas com o sistema da Canon. O sistema da Nikon, por exemplo, tem 4 pinos, se eu não me engano, e cada fabricante tem um sistema de comunicação. O que acontece esse é um flash para a Canon. O que acontece se eu colocar esse flash numa Nikon? Provavelmente ele não vai funcionar adequadamente. Se eu colocar ele numa Sony, não vai funcionar adequadamente. Então quando a gente fala em flash dedicado, a gente está falando de um flash que vai operar com aquele sistema de um fabricante. Ainda dentro da compatibilidade de um flash com um sistema, então para que ele precisa ser compatível? Quando a gente fala em flash em modo manual, quem está fotografando controla a intensidade, que muita gente chama de potência ou a gente pode chamar de carga do flash. Então é uma decisão do fotógrafo com que intensidade o disparo do flash vai acontecer. Mas quando a gente fala em flash TTL, TTL significa through the lens, que é através das lentes. Um termo em inglês para que a luz do flash será calculada pelo tanto de luz que entra através das lentes e, portanto, será medido pelo sistema de medição da câmera. Se a câmera que vai determinar a medição da luz do flash e, consequentemente, a intensidade do disparo no sistema TTL, o sistema precisa ser integralmente compatível. Daí o flash ser dedicado àquele sistema. Falando dos modos manual e TTL. O modo manual de flash, se espera que o fotógrafo tenha um domínio técnico para utilizar o modo manual, porque se você ajustou uma carga errada para mais, a foto vai sair sobreexposta. Se você ajustou uma carga errada para menos, a foto pode sair subexposta. Então o controle da exposição, da claridade da imagem, está dentro do controle de carga e também dos controles de tempo de exposição, diafragma, que é a abertura e ISO que você vai ajustar na câmera. Na soma desses fatores, você tem uma exposição. Se você não tem um bom controle técnico disso, é um pouco bobagem a gente pensar num flash operado manualmente, pelo menos para quem está no início da carreira. No início da carreira, eu acho mais interessante que a pessoa use o flash em modo TTL, porque no modo TTL, a câmera se encarrega dos cálculos para você na determinação da carga que o flash vai disparar
e da intensidade da luz que a gente vai ter. Por isso, o modo TTL ajuda quem está começando e mesmo profissionais experientes em situações de luz mais complexas podem optar pelo TTL, que é um sistema automatizado de cálculo de flash. Então, para começo de conversa, quando vai comprar um flash, veja se ele é dedicado ao seu sistema de câmera e se ele tem os modos manual e TTL de operação. Porque se você está no começo da sua jornada com o flash, você precisa do modo TTL para facilitar um pouquinho a sua vida, automatizar uma parte das coisas e assim você já consegue fotografar com flash. Porque se você depender de, olha, comprei um flash, só vou operar ele manualmente, você primeiro vai ter que aprender a fazer isso, a fotometrar isso, a controlar isso, antes de conseguir colocar ele em operação no seu dia a dia. Já o modo TTL tem uma curva de aprendizado mais rápida porque ele é uma forma de automático e isso vai te ajudar no começo da sua jornada. Quando a gente fala dos modos manual e TTL, a gente precisa entrar na questão da carga ou da intensidade do disparo do flash. Para o fotógrafo é de pouca utilidade se entrar na questão assim de como funciona a gestão da eletricidade dentro de um flash, que tem um capacitor que junta um tanto de energia e tal. O que te interessa é a intensidade do disparo luminoso. Esse disparo luminoso tem a sua intensidade controlada através da carga. Quando a gente usa o flash em manual, a gente vai ter uma carga que é controlada lá em 1:1, que é a carga máxima, 1:2 ou meia carga, 1:4 ou 1/4 de carga e assim por diante, ou seja, são frações de uma carga. Da carga máxima do flash vai se reduzindo até a carga mínima dele, então do maior disparo de flash possível, do mais intenso até o menos intenso. E em TTL, a câmera está decidindo junto com o flash, naquela conversa que eles têm entre eles, qual é a carga que vai ser utilizada para qual intensidade de disparo. No sistema TTL, você não precisa saber com qual carga vai ocorrer o disparo. Então, nossa, nessa foto que eu regulei uma abertura, um tempo de exposição e um ISO, o flash disparou. Com qual carga? Isso não é uma informação necessária no TTL. A informação necessária para você é se a quantidade de luz foi adequada ou não. Então o sistema TTL é mais visualmente você determinar se a sua exposição foi adequada ou não. E aí você tem um controle importante sobre a intensidade do flash em TTL, que é a compensação de exposição. As câmeras têm um menu sobre compensação de exposição e um menu separado sobre a compensação de exposição de flash, que geralmente é sinalizado por um raiozinho com um mais e um menos. A compensação de exposição de flash é quando você está dizendo para a sua câmera: olha, eu quero a carga do meu flash para mais alta, mais intensa, ou para menos, mais baixa, menos intensa. Então eu quero um flash mais marcado, visualmente mais presente na cena, talvez eu use uma compensação de exposição positiva, compensação de exposição de flash. É bom separar essas coisas porque existe a compensação de exposição da câmera, que atua sobre abertura, tempo de exposição e ISO. E existe a compensação de exposição de flash, que atua sobre os nossos flashes. Então a compensação de exposição é onde a gente controla a intensidade da carga do flash em modo TTL. E no modo manual a gente vai resolver isso manualmente. Até por isso eu falei mais no começo desse vídeo que a gente precisa ter no começo da nossa jornada um flash compatível com TTL, porque ele vai ajudar num cálculo que é por natureza complexo, que é o cálculo da luz. O sistema TTL, por exemplo, dá conta de coisas como alteração de distância, porque a luz ela decai na distância. E existe toda uma regra complicada que diz que quando você dobra uma distância, a luz cai 4 vezes em intensidade, a lei do inverso quadrado. Esse tipo de coisa, com o tempo você vai se aprofundando e vai estudando. Mas no início você fala assim, nossa, mas eu saí de 2 metros para 4 metros, eu preciso fazer uma conta complexa para descobrir a carga do meu flash? Não precisa. No sistema TTL, ele vai fazer essa compensação para você. Então, no começo da carreira, o sistema TTL ajuda muito e, de novo, profissionais experientes usam o sistema TTL quando a situação de luz é mais complexa e mais imprevisível. Então lembre-se da compensação de exposição como um recurso importante para você utilizar no controle da intensidade do disparo do flash. Uma outra coisa que muita gente vai ter de dúvida é a questão
das pilhas e baterias. Por exemplo, nesse flash da Yongnuo que a gente está aqui, ele está com um conjunto de pilhas alcalinas, tá? Então a gente tem aqui umas pilhas comuns, dessas aí, pilha Duracell, que a gente compraria em qualquer padaria, farmácia, absolutamente em qualquer lugar a gente encontra um conjunto de pilhas deste aqui. Por outro lado, esse flash da Godox que está aqui, deixa eu pôr o Yongnuo para cá, esse flash da Godox que está aqui, ele trabalha com baterias proprietárias. Então deixa eu só ver se eu não vou pôr na posição errada. Então o que acontece? Tem uma bateria da própria marca Godox que vai ser inserida no flash e a partir daí essa bateria é carregada, não carregador, e você tem o flash energizado para funcionar. Nos flashes que são movidos a pilha, como é o caso desse modelo da Yongnuo e de outros, eu recomendo que a gente trabalhe mais com pilhas recarregáveis de qualidade do que com pilhas alcalinas. Porque acontece o seguinte, a pilha alcalina, ela tem lá a voltagem dela de 1,5 volt e conforme você consome a pilha, a voltagem dela baixa. Com isso, o tempo de recarga do flash aumenta a cada disparo, porque a energia da pilha está diminuindo. Já uma pilha recarregável de qualidade, ela mantém a voltagem constante, portanto o tempo de reciclagem da energia do flash é constante. Então, se você usa flashes a pilha, prefira pilhas recarregáveis do que as pilhas alcalinas. Mas tenha lá um joguinho de pilhas alcalinas na sua mala para uma emergência se precisar. Os flashes a bateria têm a vantagem desse tempo de reciclagem constante e tem também uma vantagem da carga da bateria geralmente suportar um número maior de disparos do que um conjunto de pilhas, mesmo pilhas recarregáveis de qualidade. E você fala assim, nossa, então é maravilhoso, mas qual é o ponto contra? O ponto contra é que uma bateria para flash é mais cara que um conjunto de pilhas e se você precisar de 2 ou 3 baterias para eventos longos, isso vai acabar sendo um investimento financeiro maior do que em conjuntos de pilhas. Também tem o fato de que uma bateria pode só ser compatível com um modelo de flash. E aí se você compra um outro flash, você precisa de um outro modelo de bateria. Enquanto que as pilhas, desde que o flash seja a pilha, você tira de um, coloca em outro e as coisas seguem funcionando. Então, conforme o seu jeito de trabalhar, vai ser melhor um ou outro sistema. Eu não digo aqui que é sempre melhor flash a pilha, nem que é sempre melhor flash a bateria. Depende um pouco das necessidades de trabalho. Se você trabalha muito em locais externos, com não necessariamente uma disponibilidade de tomada para você recarregar pilhas e baterias e tudo mais, o flash a pilha tem essa vantagem de você pôr qualquer pilha alcalina ali e ele vai continuar funcionando. Já em ambientes mais controlados, onde você possa deixar um carregador numa tomada para ir recarregando uma bateria enquanto você usa outra, aí o flash a bateria talvez possa ser uma boa ideia para você. Mas pensa direitinho nas suas necessidades antes de decidir se é melhor um ou outro sistema no seu caso. Para fechar sobre o assunto flash, vale dizer que isso que a gente está conversando aqui hoje é só uma introdução ao tema. Existem várias marcas de flash, então a gente tem aqui os Yongnuo, tem os Godox, existem os flashes originais de marca, Canon, Nikon, Sony, Fujifilm e assim por diante, onde normalmente um flash alternativo tem a vantagem de preço, são mais econômicos do que os flashes originais, e os flashes originais têm a vantagem geralmente de uma durabilidade um pouco maior e também da certeza de compatibilidade com o seu sistema TTL. Então existem prós e contras para cada coisa. E o assunto flash vai muito mais longe do que isso. A gente pode falar em modificadores de luz, em como fazer a fotometria num sistema manual, o que é o número guia dos flashes, entre tantos outros assuntos do flash. E para isso eu tenho um curso que é o Introdução ao Flash dedicado, onde eu falo bastante disso. Se você tiver um interesse, o pessoal da Detona vai deixar um link aqui na descrição, porque aí o curso vai amplificar e complementar tudo que a gente está conversando aqui nesse vídeo. Mas esse vídeo eu quis deixar ele bem completo, já com bastante informação, para você ter um ponto de partida interessante. Se você tem dúvidas sobre qual flash é melhor para você,
entra em contato com o pessoal do atendimento da Detona, porque eles vão poder te orientar se aquele flash é ou não compatível com a sua câmera, esse tipo de informação para que você faça uma compra mais acertada. Não se esqueça de seguir o Instagram da Detona Shop. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, se inscreva para não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Também dá uma olhada lá no blog da Detona Shop, que tem muita informação por lá. E se você não me conhece ainda, eu sou Armando Vernalha Júnior, dá uma chegada também no meu canal no YouTube aqui, nesta plataforma de vídeos que é o YouTube. Me procura no Instagram que eu também estou por lá e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!